Boa noite, me chamo Jéssica, sou acadêmica do curso de Pedagogia e estou hoje fazendo a apresentação da socialização do estágio curricular obrigatório 2, área de concentração, metodologia de ensino, com o tema ludicidade como facilitadora da aprendizagem. A justificativa para a escolha desse tema foi que o uso planejado de atividades lúdicas possibilita ao aluno maior facilidade de aprendizado, uma vez que o exemplo prático, na maioria das vezes, é melhor assimilado do que apenas o ensino teórico. Ou seja, o aluno ele tende a internalizar mais o aprendizado quando ele coloca a mão na massa e traz isso para a prática. Bom, os objetivos que foram determinados foram: nossa proposta no que tange essa temática é fortalecer a ideia de que a prática lúdica pode enaltecer o processo de aprendizagem, tornando-se uma ferramenta pedagógica enriquecedora de mediação. Ou seja, quando bem planejada, a atividade lúdica ela é uma ferramenta riquíssima para sair da rotina e trazer um pouco de descontração para a sala de aula. Outros objetivos também podem ser considerados, como instigar o conhecimento já existente, ou seja, nenhuma criança é uma tela em branco, ela sempre traz um aprendizado. Potencializar o desenvolvimento da criatividade, porque toda atividade lúdica, ela sai daquela caixinha fechadinha e ela traz o fazer conta, muitas vezes, ela possibilita a criatividade. Ampliar habilidades intelectuais, sensoriais e motoras, contribuir com a integração da criança na convivência em grupo, ou seja, a atividade lúdica normalmente ela é feita com mais de uma pessoa, com jogos ou brincadeiras, ela possibilita essa interação entre a criança e os colegas, entre a criança e o professor, e desenvolve a capacidade de resolver situações de conflitos que eventualmente surgem durante essas atividades. Bom, a fundamentação teórica, aqui eu coloquei 3 citações que eu achei bem relevantes, que eu utilizei no meu paper, algumas eu não coloquei. Então, a ludicidade assume diversas perspectivas nos variados domínios da atividade humana, destacando as suas potencialidades associadas à aplicação na educação. Ou seja, em vários aspectos de atividade humana, a atividade lúdica ela pode ser usada. Na educação não é diferente. Quando ela é bem aplicada, bem feita, ela traz muito enriquecimento para o aluno. A educação lúdica está distante da concepção ingênua de passatempo, brincadeira vulgar. Diversão superficial, ela é uma ação inerente da criança e no adolescente, no jovem e no adulto, e aparece sempre como uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração constante do pensamento individual em permutação com o pensamento coletivo. Eu peço desculpa porque eu estou fazendo a gravação do meu celular e as letras estão um pouco pequenas, eu tenho que me aproximar para ler. Paulo Nunes de Almeida, Educação Lúdica, Brasil, Loyola, 1998. Ou seja, a educação lúdica ela não é só uma brincadeira feita por fazer. Ela exige todo um planejamento, ela tem um porquê, ela tem o que ensinar. Então, ela possibilita na criança, no jovem e no adolescente que o conhecimento não seja passado de uma forma maçante, não é? A ludicidade ao longo do tempo muitas vezes é negligenciada, com as pessoas deixando de brincar ou fazendo-o esporadicamente, como se a diversão espontânea não fosse mais parte de suas vidas. Ou seja, como se brincar, se divertir, não é aprendizado, entende? Elas acham que para aprender, para estudar, elas têm que estar sentada em cima de um livro, de um caderno, e muitas vezes isso não é preciso, entende? Ela pode utilizar de meios lúdicos para fazer esse aprendizado. No entanto, para aqueles envolvidos na educação, seja na infantil, ensino fundamental, séries iniciais ou finais, ensino de jovens e adultos, ou na universidade, há sempre espaço para uma brincadeira lúdica, um intervalo que permite esquecer a seriedade e aliviar a tensão antes de iniciar uma nova jornada. Ou seja, também pode ser usada como um momento de desestresse, de descontração, antes de voltar para aquele estudo sério, maçante e cansativo. Entre um estudo e outro,
A inclusão de atividade lúdica possibilita espairecer. Imagina ficar 4 horas sentada dentro de uma sala de aula, lendo um livro ou copiando do quadro. Então, a atividade lúdica ela possibilita esses momentos de descontração, de aprendizado também e de descontração. Bom, a metodologia utilizada foram aplicados 5 planos de aula cuidadosamente elaborados sob orientação da professora regente e seguindo o projeto político-pedagógico da escola. As aulas foram realizadas na escola Professor Políbio do Vale, na cidade de Carazinho, interior do Rio Grande do Sul. A turma escolhida foi uma turma do 5º ano do ensino fundamental. Foram realizadas pesquisas bibliográficas para elaboração dos planos de aula e pesquisa de campo com a professora regente. Bom, então eu realizei o estágio aqui numa MF, né, a professora Políbio do Vale. Eu fiz os planos de aula, fiz a pesquisa bibliográfica, utilizando a BNCC e alguns sites, como a Nova Escola, e conversando com a professora regente, que me passava o que seria trabalhado no dia, na semana, e eu elaborei os planos de aula baseado nessas informações. Bom, a escola onde eu realizei, como eu já havia dito, a escola onde eu realizei o estágio foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Políbio do Vale. Ela é uma escola pequena, numa comunidade bem carente. A escola conta com 9 turmas que vão do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Conta com 17 alunos de 10 a 12 anos, 6 meninos e 11 meninas. Um aluno que possuía TDAH e dislexia e fazia atividade na sala de recursos. Então, toda manhã, uma vez por semana, ele ia para atividade na sala de recursos. Os professores que trabalharam na escola defendem a linha pedagógica adotada pelo PPP, como também aceitam suas orientações. Então, essas são algumas orientações que me passaram, né? Eu segui o PPP na elaboração dos planos de aula. Os planos de aula seguiram a ordem da disciplina já organizada pela escola, ou seja, eles tinham uma ordem de segunda a sexta, né, estabelecida, que dia da semana tinha quais matérias. Eles foram elaborados sob a orientação da professora regente, que passava a sequência de conteúdo que precisava ser trabalhado durante a semana do estágio. E posteriormente eu elaborava os planos de aula. Então ela me passava o que seria trabalhado, eu elaborava os planos de aula, submetia os planos de aula a ela dava uma olhada, corrigia o que achava que tinha que ser corrigido, né, na questão do conteúdo, e seguidamente eu elaborava os planos que seriam aplicados. Eu busquei trabalhar os conteúdos de forma menos tradicional, trazendo para o dia a dia das crianças atividades lúdicas, acompanhadas de atividades tradicionais, porque a professora regente ela tinha uma metodologia muito tradicional. Então, ela fazia questão que eles tivessem o ensino tradicional, permeado por algumas atividades lúdicas que eu havia planejado. Foram trabalhados conteúdos de história e língua portuguesa, a gente trabalhou com povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Nesse dia, a gente fez um quiz de história sobre os 3 poderes e trabalhou um infográfico. Eles montaram um texto informativo sobre a baleia azul. Geografia, a importância das vacinas. A gente fez um cartaz, que cada um fez um cartazinho, falando sobre a importância da vacinação. Em língua portuguesa, nós trabalhamos a Revolução Farroupilha. Eu passei um vídeo para eles, aí eles responderam o questionário, né, bem tradicional, bem focado no uso do quadro. E na matemática a gente trabalhou números e frações. No último dia, inclusive, a gente fez um bolo para trabalhar frações. Acho que isso já entra um pouco na parte da vivência do estágio, né? A escola me recebeu de maneira acolhedora e disponibilizou todo o apoio durante o estágio. Todo o material que eu precisei, a escola me concedeu. A professora regente foi muito atenciosa e mostrou-se à disposição a todo momento para esclarecer as dúvidas e práticas para o estágio. Ela foi muito atenciosa, porém ela interferia muito durante a aula. Assim, enquanto eu estava ministrando a aula, ela interferia para dar a opinião dela, para fazer umas colocações dela. Não que tenha me deixado muito desconfortável, mas eu me senti um pouco
desconfortável. O público-alvo foi a turma do 5º ano do ensino fundamental, os quais foram muito receptivos e demonstraram ansiedade e curiosidade para o que estava a ocorrer. Então, durante a semana de observação, principalmente eles queriam saber quem eu era, o que eu estava fazendo ali, por que eu estava ali, né? E porque eles saíram da rotina. Participaram ativamente e com muita atenção a tudo que estava sendo proposto durante o desenvolvimento das aulas. Então, como eles estavam acostumados com uma metodologia mais tradicional, sair disso para eles foi muito, muito empolgante. Eles se dedicaram bastante nas atividades. Em alguns momentos a gente precisou chamar a atenção deles, porque eles desfocavam, estavam muito ansiosos. Então, para eles voltarem para o foco da atividade lúdica, inclusive esse é um porém que a gente tem que ter com a atividade lúdica, que ela tem que ser muito bem direcionada, ela tem que ter um objetivo bem claro, porque é muito fácil as crianças saírem do objetivo e devagarem. Então, é importante ficar em cima para eles manterem o foco. Por mais que seja uma atividade lúdica, ela tem um propósito. Então, não fugir desse propósito. Aqui tem a fotinho deles. Eles estavam realizando atividades sobre a importância da vacina, cada um criando o seu cartazinho, né, o seu folder. Depois a gente expôs todos eles na parede da escola. Aqui o momento em que a gente foi para a sala de vídeo e eles assistiram o vídeo sobre a Semana Farroupilha, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente comemora a Semana Farroupilha e eles não sabiam nem por que se comemorava. Então eu achei interessante trazer isso em pauta, para eles saberem do que se tratava, por que se vestiam como gaúchos, né, do porquê disso. Então a gente trabalhou a Revolução Farroupilha, trazendo a história com a língua portuguesa para a vivência deles. Bom, eu usei algumas referências aqui, a maioria foram e-books, não coloquei os links, mas Paulo Nunes de Almeida, de Educação Lúdica, Brasil, editora Loyola, de 1998. O livro de Ludicidade na Educação Infantil e Séries Iniciais, da Maria de Biasi, pelo Clube de Autores em 2018. O artigo de Eliana Margarete Roloff, a importância do lúdico em sala de aula. E o Desafios e Perspectivas na Educação, editora Paco Liteira. Foram 3 autores, eu coloquei abreviado ali, eu peço desculpa porque eu não me recordo de cabeça, mas foram essas referências bibliográficas que eu utilizei. Bom, e para finalizar, eu deixo uma frase de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as próprias possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, essa frase do Paulo Freire, eu acho que conversa muito com o lúdico, que ensinar não é simplesmente se postar na frente de uma sala de aula, de uma turma, e transferir o conhecimento, né? Mas trazer atividade lúdica que possibilita que as crianças criem a sua própria produção, a sua construção do seu conhecimento, né? Então, é assim eu encerro a apresentação da socialização. Agradeço desde já a professora Bruna, aos demais colegas. Obrigada e boa noite.